Konnichiwa. Hoje eu vou falar sobre como eu aprendi português. Para quem não me conhece, eu sou Yusuke, o dono da página Nihongo Wakaranai aqui no YouTube e no Instagram. Bom, eu aprendi português na faculdade 4 anos, mas não pensem assim. Ah, por isso que ele aprendeu português. Não, não é nada disso. Apesar que estudei 4 anos, o que aprendi lá foi gramática básica e vocabulário básico, porque só tinha colegas japoneses e acabei não praticando muito a falar. Eu fazia arubaito num restaurante brasileiro e tinham brasileiros, mas como eles falavam bem japonês, eu fiquei tipo... Por que eu tenho que falar em português se eles falam tão bem japonês comigo? Mas depois de me formar da universidade, como eu falei no outro vídeo, eu entrei numa escola brasileira como professor de japonês. E lá eu fui o único japonês. Então mesmo sendo professor de japonês, eu tinha que falar em português algumas coisas, porque senão os alunos teriam me entendido muito menos. E também porque não tinha nenhum professor que falava japonês. Então era necessário eu falar português. Aí, como eu trabalhava 5 dias por semana, quando passou mais ou menos um ano, o meu português já estava bem melhor que antes. E como só tinha um japonês, no caso eu, ficou muito mais fácil de falar em português sem sentir muita vergonha. Então, como muitas pessoas falam, quando você quer melhorar a fala, você mesmo tem que falar. Igual esporte, quando você quer jogar melhor futebol, é importante você assistir Cristiano Ronaldo jogando também, mas o mais importante é você mesmo pegar uma bola e jogar. Mas você tá falando uma coisa bem óbvia, hein? Calma aí, respira. Nesse processo eu fui analisando qual palavra aparecia em qual contexto e se a palavra era mais usada entre homens, mulheres, jovens ou adultos. E também sempre prestava atenção se eu falava as palavras na mesma ordem que as pessoas brasileiras falavam e se eu imitava bem o jeito que os brasileiros pronunciavam. Assim, sempre procurava melhorar o meu português para não ficar cometendo o mesmo erro sem nem saber que eu estou errando. E assim, eu consegui aprender. Então, meio que eu fui aperfeiçoando meu português cada vez mais. Mas é claro que nesse processo eu precisei errar várias e várias vezes. Tem gente que fala assim, eu tenho medo de errar, né? Falar errado. Mas errar é o essencial para você melhorar. Sem erro não vai. Pelo menos para mim foi assim. Mas eu acredito que eu consegui aprender a falar melhor porque já tinha aprendido o básico da gramática na universidade. Então, para quem está aprendendo japonês ou outra língua, eu recomendo ir aprendendo o básico da gramática ao mesmo tempo que você treina a falar. Outra coisa, eu acredito que esse processo de analisar para eu falar melhor me ajudou muito a melhorar meu ouvido também. Como eu sempre prestava atenção no que os nativos falavam, mesmo isso não sendo o meu objetivo, isso acabou treinando o meu ouvido também. Por isso mesmo que ainda tenho dificuldade de escutar notícias ou assunto mais difícil, porque os apresentadores da TV falam de forma diferente que a forma que eu tô acostumado. Agora sobre o vocabulário, eu vou falar a mesma coisa que eu falei na parte da gramática. Se você quiser aprender uma palavra, use essa palavra. Quanto mais você usa, mais rápido você aprende. Isso eu tenho certeza. As palavras como konnichiwa ou arigato, que a gente sempre usa, provam isso. Mas como aumenta o vocabulário? Tem pessoas que pegam livros de vocabulário para aprender mais palavras, mas pessoalmente prefiro aprender palavras quando aparecem em conversas. Porque assim você já sabe que a palavra apareceu naquele contexto e isso ajuda a saber como a palavra pode ser usada em situações parecidas. E também porque a maioria dos livros de vocabulário tem lista que eu odeio. Eu não gosto de listas porque eles mostram palavras parecidas sem contexto. A lista pode ser eficiente para quem quer saber quais palavras podem cair na prova e tal, mas se o seu foco é falar melhor, eu recomendo ir aprendendo palavras conversando. Resumindo, eu aprendo palavras assim. Primeiro, escutar, conhecer. Depois, saber em qual situação a palavra pode ser usada. E por último, usar. Porque quando você já está usando, é impossível não saber o significado, né? Bom, então hoje eu falei um pouco sobre como eu aprendi português. E acredito que vocês perceberam
que o ambiente que eu tinha me ajudou demais para eu aprender português. Então, principalmente quem mora no Japão e já tem um ambiente, aproveitem, não fiquem com vergonha. Por último, como vocês perceberam, eu ainda preciso cortar muito o vídeo, porque eu falo errado. Mas um dia eu quero falar português como brasileiros nativos falam. E essa é minha meta. Eu quero que vocês também não esqueçam de ter meta, porque é importante demais para sempre saber o seu objetivo. Bom, eu falei muita coisa e ficou meio bagunçado, mas se vocês quiserem saber sobre outras coisas, comentem aqui embaixo. E claro, se vocês tiverem algumas dicas para compartilhar, deixem aqui para mim e para quem está assistindo. Então por hoje é só. Muito obrigado por ter assistido. Vai, vai!